Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Um pessoal no Discord me mandou para eu comentar essa coisa aí, né, bizarra que aconteceu com a Carla Zambelli, e uma bolsonarista, né, acho que se não me engano ela é senadora, deputada, enfim, irrelevante, a respeito do ataque que aconteceu com ela. Tem algumas implicações importantes aí para algumas questões do libertarianismo, e principalmente do porquê ultimamente, em alguns vídeos do canal, eu venho falando de estratégia política, né? E a minha conclusão é que, assim, pessoal bolsonarista, de maneira geral, eles são absolutamente ineptos a respeito de estratégia política, sabe? Não estou querendo dizer que eles não fazem gols, digamos assim, mas também eles correm muitos perigos desnecessários, digamos assim, que poderiam ser evitados, e aí eles não precisariam ficar gastando energia nesse tipo de coisa para ficar resolvendo e concentrar essa energia em coisas mais importantes, né? Eventualmente isso pesa de alguma forma, e eventualmente também pode acontecer algo igual aconteceu hoje, que de fato pode ser impactante para esse pessoal. Então eu baixei os principais vídeos que eu vi a respeito desse assunto, e eu compilei eles aqui para deixar no canal, né, sem corte nenhum. E aí no final também tem o vídeo, digamos assim, da justificativa dela, do que teria acontecido, né? E aí a gente vai assistindo junto e eu vou parando, fazendo algum comentário a respeito de estratégia política, ou se ter algum elemento que envolva também libertarianismo, a gente pode discutir a respeito, tá bom? Então vamos lá. Amanhã é Lula, irmão. Tira o celular da sua mão, amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Amanhã é Lula, tio. Repete o que você falou. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro bueiro, vocês vão voltar pro bueiro porque devia ter saído, seus filhos da puta. Bueiro, voltar pro bueiro. Ó, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa muito importante, porque depois, na justificativa dela, se eu não me engano, ela diz que eles estavam impedindo eu de ir embora ou algo assim do tipo. E aqui, nessa situação, pelo menos, nessa gravação, tudo indica que na verdade não. Ela poderia ter simplesmente ignorado esses caras e ido embora, né? Existe a possibilidade também que tenha acontecido algo antes ainda da câmera ter começado a rolar. E aí ela fala que o cara cuspiu nela, né? Alguma coisa assim do tipo. Cuspe no libertarianismo seria dado como uma agressão, né? O cuspe ele já envolve praxis, ele já envolve ação e ele já envolve contato de autopropriedades, digamos assim, né? Então alguma responsabilidade ética ali me parece que pode ter sim, né? Então talvez estaria justificado a pessoa tomar alguma atitude assim para tentar cobrar a outra pessoa. Mas pela maneira como foi realizado e pela falta de evidências que nós temos, né, é bastante complicado o lado que ela está colocada agora, né? Então tá complicado pro lado dela. Misógino? Aí você... Vai embora, velho, vai embora, tchau. Tchau, até amanhã, amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Esse aqui é o primeiro indicativo de que os bolsonaristas eles são absolutamente ineptos a respeito de estratégia política. Para começo de conversa, essa senhora nem sequer deveria estar na rua, né? Se eu fosse chefe de campanha, sei lá, de estratégia, né, eu faço até brincadeira, bolsonaristas me contratem para ser estrategista de vocês, que vocês são muito limitados nesse campo, né? Vocês se colocam em situações complicadas muito corriqueiramente, né? Vocês poderiam evitar muita besteira aí que vocês fazem e direcionar essa energia para coisas mais produtivas, digamos assim. Mas, para começo de conversa, se eu fosse o cara que estivesse fazendo estratégia, 3 dias antes da eleição, candidatos, trancados em casa, não sai, né? Não sai, vai viver de iFood, vai viver, sei lá, vai zerar um jogo, vai fazer alguma coisa, mas não vai sair de casa, porque é tudo que esses caras querem. Tá? Eu não sei se esses caras são de militância organizada ou se eles são tipo aquela parte dissociada, né, descentralizada, digamos assim, que toma a decisão por eles mesmos de irem lá provocar, né, para gerar alguma reação. Enfim, a conclusão final é que eles estão ali para provocar a pessoa, provocar alguma reação nela, né? Se esse é o objetivo deles, qual que é a solução para esse tipo de coisa? Sair de perto, ignorar.
sabe? Não é tentar confrontar. E você vê, algumas vezes, o cara tá até meio que andando pra longe dela. E ela meio que vai atrás tipo, tenta fazer aquela menção de colocar a mão nele, né? Tem até um vídeo que eu quero reagir do Bolsonaro, que ele também se colocou em uma situação complicada com um youtuber lá. Depois, acredito que durante essa semana eu vou conseguir fazer ele, que eu queria comentar. Mas naquele vídeo também é a mesma coisa, né? O Bolsonaro, ele vem assim para conversar com o cara, ele faz menção, parece, né? Até onde eu entendo, eu teria que ver o vídeo novo, mas até onde eu entendo, parece que ele faz uma menção assim para pegar o celular e colocar ele e o cara no frame assim da filmagem. Só que assim, o cara tá ali para provocar ele. Então é natural, quando o Bolsonaro faz isso, o cara vai fazer cosplay de Neymar ali, entendeu? Vai cair no chão, vai rolar, vai falar que cortaram a perna dele, entendeu? É isso. Então o cara tá ali para provocar, para fazer uma reação em você. A única coisa então, o que você tem que fazer? Não dar essa reação para ele. Simples. E assim, pelo que me parece nesse vídeo, ela não estava cercada como ela diz que tá eventualmente, assim, né? Talvez eu tenha entendido aí alguma coisa errada. E também, pessoal, não tomem essa análise como algo, assim, absolutamente objetivo, tá? Muita especulação vai ter aqui, porque, naturalmente, a gente não tem todas as informações desse caso. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, papai. Fala comigo. Amanhã é Lula, papai. Então quer dizer que vocês dois Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula, irmão. Amanhã é Lula. Tira o celular da sua mão. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Não, pera só um pouquinho. Amanhã é Lula, tio. Cara, eu não entendo a necessidade das pessoas de ter que ficar colocando a mão nas outras. E isso abre espaço para muita coisa acontecer, né? De certa forma, o cara tá até melhor do que ela, porque ele tá com a mão para trás, né? Então, assim, ele me parece tá tentando não aparentar ser ameaçador, alguma coisa assim, né? E ela não, ela faz menção de relar nele, esse tipo de coisa. Não é necessariamente, digamos assim, uma agressão. Não necessariamente, mas assim, é estrategicamente burro fazer isso, entendeu? Porque você tá dando munição pro cara a qualquer momento ali, falar, não me toca, não sei o que lá, né? Então, de novo, me contrata que eu vou fazer uma estratégia melhor pra vocês, conservadores. Repete o que você falou. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro bueiro, vocês Vocês vão voltar pro bueiro porque vocês devia ter saído, seus filhos da puta. É melhor que ir pra bueiro, vou voltar pro bueiro, velho. Vocês vão voltar pro bueiro, velho. Você tá meio cuspindo. Você vai voltar pro bueiro de onde nunca devia ter saído, minha filha. Aí não dá pra saber, que ela disse ali, você tá me cuspindo, né? Não dá pra saber se ela tá falando assim no sentido de que quando ele fala, ele está cuspindo nela, né? Isso não necessariamente tem ali a intenção de agredir ela, mas também, ou se ele avidamente fez aquela menção de cuspir nela, né? Igual naquele vídeo do Jean Willis que cuspiu no Bolsonaro, né? Então existe uma certa diferença aí nesse sentido, né? E aí aqui é a parte onde começa a confusão. Então, olha, aqui, por esse ângulo, pessoal, dá para especular 1 milhão de coisas, né? Ele parece que faz ele parece que coloca o ombro esquerdo dele para frente, né? Isso poderia ser interpretado, quer ver? Eu vou tentar mostrar para vocês. Olha lá, ele dá meio que uma inclinada para frente com o ombro esquerdo dele, né? Vocês podem voltar aí no próprio YouTube. Ele parece dar essa inclinada com o ombro esquerdo para frente. Isso poderia estar sendo uma menção de que ele está de fato empurrando ela com a mão esquerda. Mas ao mesmo tempo, isso também pode ser que alguém agarrou o braço dele, porque o corpo dele está na frente do ângulo da câmera, então a gente não sabe de fato o que aconteceu, né? Pode ser que ele nem sequer relou nela ali, e aquele outro camarada dele por trás que fez todo, digamos assim, o trabalho, né? Ou pode ser que de fato eles não fizeram nada, e aí ela se exaltou ali, tropeçou, né? Como vocês viram ela correndo ali, ela não me parece ser uma pessoa muito atlética, né? Corre de um jeito até assim, meio engraçado. Esse ângulo, essas informações que a gente tem são muito limitadas, então a gente pode especular um monte de coisa, né? A grande conclusão que a gente pode ter a respeito disso tudo são duas, né? No quesito a respeito do tiro que foi dado, porque foi dado um tiro por conta desse problema, e a respeito da estratégia geral que envolve toda essa situação, né? Para começo de conversa, ela não devia ter
ela não devia estar aí. Ela devia estar em casa, trancada, nesses próximos dias, para ninguém poder farmar conteúdo em cima dela. É isso que ela deveria ter feito, né? Então, é estrategicamente burro estar na rua, sendo uma pessoa que é alvo desse pessoal. Aí ela falou, né? Parece que ela falou em um vídeo. Mas eu fui ameaçado ontem à noite e tal. Ok, por que você está saindo então? Né? Eu fui almoçar com meu filho de 14 anos, não sei qual a idade do cara. Mas eu fui almoçar com meu filho. Por quê? Se você foi ameaçado. Né? Assim, obviamente, é da liberdade dela ir almoçar. Não estou falando isso, mas estrategicamente falando. Você foi ameaçado um dia anterior. A rua tá cheio de maluco extremizado, tanto de um lado quanto do outro. Você é um player político que em alta evidência, que esse pessoal odeia. De novo, por que você tá na rua? Isso sem contar também a questão da própria estratégia da política, porque se eles causarem alguma provocação em cima de você e você reagir, você está gerando conteúdo para eles. Então, 4 motivos aí, né, para você não estar na rua. Então, para começo de conversa é isso. Agora, o que aconteceu aí de fato, pessoal, a gente só vai conseguir saber se ter uma investigação ou algo do tipo assim, né? Mas não dá para saber. O que eu sei também que vai acontecer é que os jornais do Brasil inteiro vão cair em cima dela, e se eu não me engano também, existe uma lei brasileira que fala, né? Tô falando de lei justpositivista, tá, pessoal? Eu sei que lei do Estado não é lei de verdade, mas assim, pelo que eu sei, tem uma lei do Estado lá que fala que que antes de 24 horas da eleição não pode portar arma, alguma coisa assim, né? Eu não sei se isso recai sobre ela, mas se recair, ela tá numa situação muito mais complicada ainda, porque talvez aí ela corra até risco de perder o mandato dela, tá bom? Então, essa brincadeira aí pode custar muito caro para ela. Mas vamos dar sequência aí para ver a questão do tiro. Já resolvi, paizão. Ela cai, não dá pra saber se esse tombo que ela levou foi por causa dos caras mesmo, se foi por conta dela mesma. É bem difícil de fazer essa afirmação. O que a gente sabe é que os caras estavam ali pra provocar ela e eles conseguiram. Ei, tá louca? Você tá louca? Essa parte aqui, pessoal, vocês podem ter certeza. Nós regredimos em mais ou menos uns 10, 15 anos de toda a discussão a respeito de liberdade de porte de armas, tá? Por conta de pessoas como esse cara. Às vezes, eu já venho falando isso um bom tempo, mas assim, às vezes a pessoa fez faculdade, fez curso, tem uma vida supostamente funcional, assim, tem filho, tem filha, trabalha todo dia. Às vezes o cara é até um acadêmico, mas e aí não dá para saber dizer assim, o tanto disso que é de fato mérito do cara, o tanto disso que é mérito dos contatos que a família dele já possuía previamente, o quanto disso é, sei lá, herança, enfim. Mas uma atitude dessa, o cara ele demonstra que ele não é uma pessoa inteligente. Né? Não tinha necessidade dele sacar arma. O cara não era armado, o cara obviamente não era uma pessoa atlética, ele não ia conseguir fugir, não tinha motivo dele puxar o ferro nesse cara, tá? Obviamente, se eles estão justificados, porque a gente não sabe se eles estão ou não, né? Naturalmente a ética sabe, só que a ética é transcendental, né? É metafísica. Nós dependemos do empirismo para saber o que está acontecendo. Então, se eles estiverem de fato justificados em fazerem isso, né? Se eles de fato terem sido agredidos, então algum nível de violência eles podem usar para render o cara, porque o cara iniciou a agressão contra eles. Tá? Mas isso é um grande se, porque a gente não sabe. Tá? Mas independentemente disso ou não, né? O cara ele não parece ser uma pessoa realmente perigosa, ele não parecia ter alguma arma ou algo do tipo. Se ele quisesse ter feito algum mal contra ela, ele já teria feito. Então, a partir do momento que esse cara sacou essa arma, ele já deu o conteúdo, mais conteúdo ainda que os esquerdistas tinham, né? Então é surreal. Esse tipo de pessoa, ele demonstra por ação que não é uma pessoa inteligente. E aí vem a pior parte de todas. O cara me dá um tiro pro alto. Por causa de uma situação dessa.
por causa de um tombo, por causa de um cara que, se você se esforçar um pouquinho, você consegue alcançar ele, segurar no braço dele, o seu colega ali chega também consegue dominar ele. Esse pessoal não é segurança? Eles não, sei lá, não tem curso de como subjugar uma pessoa ou algo do tipo, né? Então, surreal, cara, que ele tenha feito isso. Um completo absurdo. Porque assim, pessoal, ele não é apenas um segurança, ele é a segurança de uma figura pública que está disputando um cargo público, assim. O segurança, ele tem que ter, digamos, estrategicamente falando, uma preocupação com a imagem do cara que ele também está defendendo, né? Então, é aquela coisa. Eu raramente conheci um brasileiro que não é emocionado, né? E eu acho que isso aí se exemplificou com muita categoria na maneira como tanto a Carla e quanto o segurança dela reagiram a esse cara. Eles deveriam ter só ignorado, ficado ali dentro do bar e deixado os caras cansar ali e ir embora, entendeu? Ou sei lá, liga e chega alguém com um carro, o carro para ali na porta, eles entram rapidinho e vão embora, entendeu? Não tem que confrontar esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa quer a sua reação. É a mesma situação que aconteceu no ano passado, na manifestação de 7 de setembro. Eu até fiz um vídeo a respeito disso, eu vou tentar deixar na descrição, em que o Arthur Duval foi na manifestação com a intenção de farmar reação do pessoal. E ele conseguiu. Porque no momento que ele entrou ali no meio dos conservadores, começou a tentar fazer algumas perguntinhas, cara, foi imediatamente, os conservadores começaram, assim, não agredir ele, mas tocar ele de leve, sabe, colocar o dedo na cara, relar de maneira leve na câmera dele, né? Ou seja, essas coisas são estrategicamente burras de serem feitas, porque a qualquer momento que, sei lá, às vezes você dá um toque um pouquinho mais forte ou algo do tipo assim, o cara ele pode fazer o cosplay de Neymar ali e cair, entendeu? Então, qual é o sentido de você ficar dando munição pro inimigo? É surreal pra mim, cara. De novo, conservadores, me contratem pra ser estrategista de vocês, porque vocês estão precisando. Não, e outra coisa, né? O cara com a arma fora do coldre, tá? E ele andando com ela, correndo, apontando ela pra tudo quanto é lado. Tá bom? Ou seja, se esse cara fez um curso de manuseio de arma de fogo, o instrutor dele já deve estar assim, querendo se desassociar desse cara. Se você foi em um curso sério de manuseio de arma de fogo, mesmo com a arma com a trava e sem munição, né, os instrutores de boa qualidade, claro, principalmente os americanos, eles sempre falam, é para tratar como se a arma estivesse pronta para atirar, né? Então, quando você tem isso em mente, você tem uma tendência menor de colocar as pessoas em perigo. Então, a maneira como o cara ainda está correndo ali, com a arma na mão, né? E o próprio segurança parece ser um cara que está fora de forma, então ele está correndo ali de um jeito meio desengonçado, né? A arma balança para tudo quanto é lado, passa na linha de tiro, no cone de tiro, um monte de gente. Então, se aquela coisa dispara, para pegar em alguém é um abraço, né? Não é muito difícil, não. Vem pra cá, Teco! Para aí, porra! O maluco tentou passar o pé, né? Vem pra cá, Teco! Vem pra cá! Que esse cara com a mala correndo aí, meu Deus do céu? Tô filmando, vai pra lá! A menina ali vendendo miçanga, perdidão. Tá, aquele final ali, quando eles correm pra longe da câmera, de fato não dá pra ver nada, mas até onde eu compreendi, essa seria a parte que aconteceu depois dessa situação que teve esse tiro, tá? Saca a arma. Esse negócio eu já vi ele já. Ô, Negão, o que acontece? Eu já vi ele já. Ô, Negão. Caralho, eu já vi ele. Ô, Negão. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli.
às vezes esse pessoal que tá nesse bar aí tava até combinado com ele, entendeu? Não dá pra saber. Não dá pra saber quem tá envolvido aí na ação de realizar a provocação. A gente não pode nem falar se é um treco, uma ação vinda assim de uma ordem centralizada ou se é uma iniciativa assim, digamos, descentralizada desse pessoal. Eles mesmos decidiram fazer por eles mesmos, né? Calma aí, ó, Carla Zambelli aqui, ó. Calma aí. Costa, vagabundo! Vem. Ok, pessoal, se aquele cara, ele regrediu a discussão a respeito de armamento livre uns 10 anos, aqui ela já regrediu outros 10, tá? Puxou o ferro por causa de um cara que tava xingando e, como eu disse, as coisas que ela afirmou que o cara fez com ela, as agressões que ele fez, a gente ainda não sabe, né? Então não dá pra falar se de fato ela está justificada ou não em fazer isso, mas me parece um pouco desproporcional, não necessariamente no sentido da ética, mas desproporcional no sentido estratégico mesmo, né? Seria mais interessante tentar, se você tem que pegar esse cara, seria mais interessante ir atrás dele sem de fato apontar a arma pra ele, porque parece que ele não tá interessado em confrontar esse tipo de coisa. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. Isso. Vai com a arma apontada. Passou umas 30 pessoas na frente do cone de tiro dela ali na frente, né? De novo, esse pessoal, eu já vi pessoas muito bem treinadas manuseando arma de fogo. Não me parece que essas pessoas têm treino a respeito de manuseio de arma de fogo. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Olha, pega a Zambelli, ó, gente, armada. Ameaçando a pessoa aqui, ó, com a arma. Cara, que confusão totalmente desnecessária. Meu Deus do céu. Isso vai ser muito ruim pra ela. Pra ela, pro Bonoro eu não sei, mas pra ela vai. Então, isso que nós vemos nesses 3 vídeos aí, pessoal, foi a confusão em si. E aqui é meio que uma justificativa ou a história que ela tenta contar do lado dela, tá? Não necessariamente é a verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Alameda Lorena, tô fazendo um boletim de ocorrência. Eu fui agredida agora há pouco. Só não filmo o nome deles nem nada. Se vocês tiverem vídeos que de fato mostrem que ela foi agredida, assim, pessoal, coloquem nos comentários, tá? Os comentários aqui no Categoricamente, eles sempre são muito bem-vindos, principalmente quando eles ou me corrigem ou adicionam mais ainda para o aprofundamento da discussão que a gente está tendo, viu? Me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários. Meu Deus, eu falo, cara, esse pessoal tem que me contratar. Porque se fosse eu já ia falar, ó, a partir desse momento você não fala nada, quem vai falar por você sou eu ou o seu advogado, né? Porque, de novo, a maneira como ela apresentou o cara que supostamente agrediu ela, não, sabe, eu não tô falando de ética, de que liberdade de expressão, não tô me referindo a isso. Eu tô falando assim, a estratégia de como ela se expressou vai também ser usada pelos jornais para cair em cima dela, entendeu? Sentindo um pouco de açúcar, descendo o sangue dele. O cara ali. Mas alguém chegou a cair? Calma, eu sou super. Meu, desculpa. Não, pode vir. Posso registrar nas redes sociais? Desculpa, sabe? Eu vi os gritos. Ela tá toda arrepiada. Hã? Você tá toda arrepiada. Nossa, meu. Fala, cara. Bom, aí eu tava aqui saindo do restaurante, eles tinham visto a gente antes, porque tem um vidro aqui. Vários homens se aproximaram, uma mulher de camiseta vermelha ficou do lado de lá dando cobertura. Ela da minha janela. Você viu também? Cadê ela? Sumiu? Todos... Pelo que eu vi pelos vídeos, claro, né, pessoal? Pareciam ser 2 caras principalmente. Eu não sei se tinham mais pessoas ali em volta dela, tá? Mas pro final do vídeo também, eu não sei se é nesse vídeo ou até mesmo em outro que eu vi, muita gente xinga ela, então com certeza tinham mais pessoas ali no local vendo a comoção. Eles evadiram. Depois eu vou pegar seu telefone, tá? E aí eles me empurraram, até aí me machucaram aqui.
empurraram no chão. Gritando é Lula, é Lula. Me chamaram de filha da puta, de prostituta, de que mandaram eu tomar no cu. Ele me cuspiu várias vezes. Xingamento, liberdade de expressão, palavras não causam dano. Tá? Agora, discutindo ética propriamente dita, tá, pessoal? A única maneira, digamos assim, que a palavra pode causar dano, né, segundo a ética, seria em, por exemplo, fraudes. Então, você anuncia um produto, só que você anuncia aquele produto de maneira mentirosa. Né? Então, na verdade, você está enganando aquela pessoa. Então, a fraude ela é catalogada na ética como uma agressão. Né? Então, seria esse um dos casos em que palavras poderiam, digamos, causar dano. Mas não necessariamente são as palavras causando dano. Né? É a ação da pessoa, de anunciar um produto de maneira mentirosa. Né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Palavra, xingamento, né? Nada disso causa dano. Né? A única pessoa que trabalha no intuito de um palavrão causar dano nela é a própria pessoa que recebeu o palavrão. Né? Então, ela escolhe se insultar com aquilo. E de uma maneira mais pragmática, você não consegue pegar e medir o dano de maneira objetiva e mostrar o dano que ele causou, aquele xingamento, o custo que você teve para arcar com aquele xingamento que foi falado para você, por exemplo. Né? E não apenas isso, mas você também não consegue demonstrar a praxis conectada de que esse xingamento de fato causou aquele dano na pessoa que ele foi direcionado. E também tem de um aspecto mais cultural, socioeconômico, digamos assim, de que é muito importante xingar e não hostilizar, mas ridicularizar políticos, né? Não sei se vocês sabem, o Bobo da Corte, por exemplo, na Idade Média, ele era uma das poucas pessoas, se não a única pessoa, que podia de fato fazer críticas e tirar sarro do rei. Então ele era meio que um canalizador da vontade do reino de criticar aquela pessoa que ninguém poderia criticar. Né? É mais ou menos a dinâmica retorna para cá, para os tempos modernos, com a situação dos comediantes e da própria expressão das pessoas. Né? O que eu acho engraçado nos conservadores é que eles geralmente gostam muito da Constituição dos Estados Unidos, sabe? Mas a primeira emenda dos Estados Unidos, ela absolutamente permitiria você peitar um político na rua e xingar ele de tudo que você quiser, sabe? É muito difícil nos Estados Unidos, segundo a Constituição, as questões de liberdade de expressão serem restritas e essas restrições serem bem vistas em tribunais, principalmente em estados, por exemplo, como Texas. E aí, quando ele me empurrou, eu caí, eu saí correndo atrás dele, falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para poder esperar a polícia chegar, a polícia já tá aqui. E aí ele se evadiu, eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, pedindo para ele parar, ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Eu pedi para ele esperar porque eu ia chamar a polícia, ia dar flagrante. Aí ele começou a pedir desculpa, que tava filmando, acabamos... Pelo que a gente viu, né, lógico que ele começou a pedir desculpa, você tava com a arma apontada para ele. Né, mas, assim, aquilo ali foi uma grande confusão. De novo, isso que ela está falando pode ser verdade. A gente vai constatar isso depois que acontecer a investigação, esse tipo de coisa. Né, que mais vídeos saírem, principalmente vídeos não editados de maneira descentralizada, né, e postados de maneira descentralizada. Isso não necessariamente que ela está falando é a verdade do que aconteceu. De filmar o pedido de desculpa, eu falei, tá bom, você pediu desculpa, pode ir. Ele pegou e começou a fazer de novo. Só que aí o pessoal tirou ele, eram vários, estavam com ele. A gente já tá com a chapa do carro, com todas as informações, estamos passando para a Polícia Militar. Vocês verem o seguinte, ontem divulgaram o meu celular. Eu recebi mais de 10 mil mensagens, mais de 1.200 ligações. Daqui eu tô indo pro DEIC. Uma das ameaças de morte é daqui de São Paulo. Foram várias, dezenas de ameaças de morte. Uma delas dizendo que ia dar um tiro de 12 na minha cara. É daqui de São Paulo. Eu tô indo pro DEIC daqui, pra Polícia... Sim, essas loucuras acontecem, né? Quando eu mesmo comecei a fazer vídeo a respeito de lockdown, refutando o Pandemonium, eu recebi 2 ameaças de morte por e-mail. Eu não sei se eram sérias, sabe? Mas eu nunca deixei me afetar. Mas, assim, se recebeu,
ameaça de morte, e no caso dela, naturalmente, é algo muito mais sério, porque ela é um tipo de pessoa que esse pessoal extremista de fato odeia, né? É mais provável que alguma situação de atentado contra ela aconteça do que, por exemplo, comigo, né? Mas, estrategicamente falando, né, obviamente ela tem o direito de ir e vir, tá, pessoal? Mas estrategicamente falando, se recebeu ameaça, se tá nessa situação política de extremistas para cima e para baixo, só maluco saindo para cima e para baixo aí nesses próximos dias, por que tá na rua, entendeu? Tanto no quesito de se precaver de algo ruim não acontecer com você, tanto quanto no sentido de estratégia política mesmo, de você não gerar conteúdo para os seus inimigos, né? Então, não deveria estar na rua. Civil, e nós vamos notificar essa pessoa para ele prestar depoimento. E vai ser intimado. Vários crimes aconteceram essa noite. Da LGBT, que é Lei de Proteção Geral de Dados, crime de stalking, crime 14.192, que é o crime contra a mulher, que é a autoridade, crime de perseguição política, ameaça de morte, entre outros crimes, tá? A gente vai... Essa diferenciação entre crime de mulher com homem não existe, né, pessoal? O que acontece... O crime ele é derivado para qualquer tipo de ser humano, né? Do mesmo jeito que a própria ação humana ela é executada por seres humanos. Não existe ação humana mais especial ou menos especial no sentido de que uma ação humana mais especial seria feita por homens ou um tipo de ação humana seria recebido de uma maneira mais especial por mulheres, né? Então essa distinção não existe de verdade, né? É uma distinção feita de maneira errada, naturalmente, pelo Estado. Falar tudo isso agora na Polícia Civil, pra gente poder pegar esse pessoal e mostrar. Então detalhe, milícia digital também, porque toda a Deep Web organizada e unida para me atacar. E eles estão dizendo que vão derrubar todos os meus perfis através de denúncias. E mais, tá? Agora para cereja do bolo. Todas as vezes que a gente encontrou eles pedindo para ir atrás de mim, nos vídeos do Janones. Ou seja, o Janones tem relação com isso e a gente vai atrás dele também. Tchau, pessoal. Nos vídeos do Janones. Não sei. Pode ser que seja verdade, né, pessoal? Aí já é uma questão de provar isso tudo, né? Eu vi essa moça da minha janela, tá? Uma câmera, foi uns 10 anos. Todas as câmeras. Bom, pessoal, é isso, né? Foi um react bem limitado, né? Mas para quem aguentou aí esse show de horrores, se esse react adicionou alguma coisa de positivo para vocês, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e ajudem também comentando bastante para ajudar no retorno do engajamento, tá? Obrigado, pessoal, e fiquem bem.